De volta a falar sobre o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia. Temos aí as imagens que chegam de lá, das equipes agora se dedicando a um trabalho de atendimento à população, de buscas por possíveis sobreviventes sob os escombros. O país também entrou em alerta para atividade vulcânica. Um vulcão começou a expelir cinzas e gases logo após o tremor. Estou com Jairo Nascimento, já aqui no estúdio de novo com a gente, enquanto acompanhamos essas imagens. Jairo, que é esse trabalho de atendimento à população, esse trabalho para vasculhar os escombros em busca de possíveis vítimas, possíveis sobreviventes. É um trabalho que, inclusive, nesse momento está envolvendo a população, que se vê agora buscando esse auxílio diante dessa tragédia. Jairo. Pois é, e a gente tem esse elemento a mais, que são dos gases e das cinzas, porque a toxicidade nisso, né? Além de toda a questão humanitária evidente para salvar essas vítimas que ainda estão sob os escombros, o vulcão Puracé, que é um vulcão próximo, inclusive, à região ali do epicentro, que é um dos mais ativos, inclusive, de todo o país, começou a emitir gases e também cinzas. Isso pode deixar, por exemplo, os rios da região sujos com as cinzas. As pessoas que estão no entorno podem ter reações de incômodo respiratório por conta da cinza, porque, afinal de contas, é rocha que foi expelida pelo vulcão, como uma das muitas consequências do que nós acompanhamos ontem. Então, isso traz um elemento a mais de preocupação para aquelas pessoas que foram atingidas e por aquilo que pode acontecer nos próximos dias, né? A gente tem até uma ilustração aqui, tem um mapa, do qual eu posso mostrar para você, sobre a questão do epicentro, né? Então, nós temos aqui o epicentro do terremoto em São José del Palmar. Aqui nós temos cidades importantes próximas, além da própria capital, Bogotá. Temos também a cidade de Pereira, que é uma cidade com quase 500 mil habitantes, uma das maiores, mais próximas aqui ao epicentro, né? Então, obviamente, as cidades estão sendo muito afetadas, foram muito atingidas pelo terremoto de magnitude 4. Por que acontece as cinzas, elas são expelidas pelo vulcão? A explicação é relativamente até simples, né? Nós temos aqui o movimento das placas tectônicas, né, que se chocam, né? Então aqui nós temos a placa sul-americana, que faz um desenho muito próximo ao formato aqui da América do Sul. E em relação ao oceano, a placa de Nazca. Elas se encontram uma por debaixo da outra, há essa movimentação, expele-se a lava e, como consequência disso também, e de todos os veios, os caminhos que se abrem debaixo do vulcão, ele começa a expelir cinza e também muitos gases tóxicos em toda a região. Isso causa uma série de problemas, como consequência, nos próximos dias isso pode continuar acontecendo, porque essa região também ela é muito conhecida por vários vulcões ativos. Em todo o território colombiano, porque faz parte do famoso Círculo de Fogo, onde você tem a maior quantidade de terremotos e também de vulcões ativos em todo o mundo, com a maior, inclusive, atividade sísmica de todo o planeta também. Que tragédia que a Colômbia vive. Está aqui o Jairo Nascimento trazendo aqui em destaque onde foi registrado o epicentro desse tremor de magnitude 7,4. Também é importante observarmos a profundidade. Quanto mais raso o tremor, maiores as consequências. E aqui algumas das cidades afetadas por esse terremoto e também pelas réplicas, os tremores que vieram na sequência. Jairo, obrigada. Por aqui seguimos acompanhando as imagens que chegam de lá, do trabalho agora de buscas por possíveis sobreviventes. Porque o que acontece na Colômbia, uma tragédia, repito aqui o número atualizado de vítimas, 132 mortos, muitas edificações que vieram abaixo. Nesse momento, muitos governos também já anunciando o envio de ajuda humanitária para o país. Brasil, inclusive, já se colocou à disposição também para ajudar o povo colombiano. O governo de Abelardo de la Espriella. Américo Martins está com a gente porque a gente está falando de um novo presidente, o Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo na sexta-feira, inclusive esteve em Cali, uma das cidades afetadas por esse terremoto, e agora se vê diante de uma tragédia. Abelardo de la Espriella, que inicia num cargo público algo inédito para ele, tendo de lidar com essa tragédia no país. Américo Martins, o que a gente pode aqui projetar em termos de ação do governo colombiano nesse momento? Repito, o Abelardo de la Espriella, que toma posse, é o seu primeiro cargo público
e já tendo de lidar com esse desafio dramático, Américo. Um teste de fogo, um teste muito duro para o primeiro desafio do presidente da Colômbia, o Abelardo de la Espriella, que, como você bem colocou, Carol, nunca teve um cargo público, é um político inexperiente nesse sentido, venceu as eleições fazendo promessas relacionadas à segurança pública e também ao controle das contas públicas na Colômbia. E agora, em 3 dias no cargo, ele tem que lidar com um desafio enorme, com esse terremoto que deixou mais de 130 vítimas, destruiu muitas edificações naquela parte da Colômbia. Infelizmente, esse número tende a aumentar ainda mais. É um teste enorme que apresenta muitas dificuldades para o Abelardo de la Espriella, Carol. Em primeiro lugar, a transição do governo do Gustavo Petro para o governo dele ainda não foi completa. É um processo que demora. Ele fez o anúncio dos novos ministros, tem os principais nomes já recolocados, mas toda a estrutura, inclusive a estrutura de defesa civil, continua sendo a estrutura que era montada no governo do Petro. Ainda estava nesse processo de adaptação. Essa é a primeira grande dificuldade para o Abelardo de la Espriella. Além disso, vai exigir uma resposta muito rápida do governo colombiano. O Abelardo de la Espriella, apesar de não ter experiência política, ontem fez movimentos que foram importantes e que eram necessários. Ele, primeiro, declarou que era um estado de emergência na Colômbia por conta disso, fez também um apelo para uma união nacional. Ele fez, portanto, ali movimentos políticos e movimentos administrativos importantes. Se ele for bem na condução desse processo, Carol, ele vai ganhar muitos créditos. É muito importante para um presidente em início de mandato. Se ele for mal, ele vai acabar tendo várias dificuldades. E só uma rápida observação, o governo brasileiro deveria, obviamente, oferecer muito mais ajuda aos colombianos, como ofereceu aos venezuelanos quando aconteceu o terremoto na Venezuela recentemente, mas o governo dos Estados Unidos, principal aliado de la Espriella, também deveria ajudar muito mais. O governo americano ofereceu apenas 15 milhões e meio de dólares para ajuda humanitária. A Colômbia vai precisar muito mais do que isso e o Abelardo de la Espriella vai ter que pedir essa ajuda para os americanos e para os países do continente para ter uma resposta rápida e eficiente. Necessária para atender a população muito afetada por esses tremores. Obrigada, Américo, trazendo esse olhar também político, desafio agora para o novo presidente do país, tendo de lidar com essa tragédia que você vê agora em telas. Imagens, inclusive, que você acompanha, são imagens ao vivo da cidade colombiana de Pereira. Por lá são 6 horas e 46 minutos da manhã, são trabalhos que avançam pela noite, pela madrugada, vasculhando ali as equipes, os escombros em busca de possíveis sobreviventes. É uma situação dramática que o país vive e agora acompanhar o que será esse envio de ajuda ao país, muito afetado por esse terremoto. Vale lembrar que, inclusive, regiões que foram afetadas por um forte terremoto em 1999, mais uma vez vivem esse drama. Moradores do eixo cafeeiro que, infelizmente, revivem essa tragédia. Até o momento, confirmação lá na Colômbia de 132 mortos. É claro que a gente acompanha também com as informações da CNN Internacional.